Olá! Como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre um livro que chama Uma Família Feliz. Um lançamento desse ano do Rafael Montes, um livro nacional. E de quebra a gente vai falar um pouquinho também sobre a adaptação que rolou também esse ano desse livro. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu não sei como eu começo falando sobre essa história. Meu Deus, sabe? Meu Deus. Dizem que é melhor de três, não é mesmo? Então agora eu acho que vai, eu espero que eu fale tudo que eu penso sem ficar muito surtada, porque esse livro me deixou surtada, surtadíssima, e a gente vai explorar toda essa questão do livro e também do filme, fazer uma breve comparação lá no final do vídeo sobre essas duas obras, de adaptações e tudo mais. Então, vamos começar essa resenha. Esse é um livro que não estava na minha meta literária. Pra quem não sabe, todo ano eu faço uma meta literária onde eu separo um livro como prioridade a cada mês, porque quando eu comecei a meta literária, alguns anos atrás, o intuito era voltar a ler com a frequência que eu estava lendo. Então eu sempre separo um livro como prioridade pro mês, e aí se eu quiser adicionar outros livros durante o mês e conseguir ler, beleza. Só que esse ano eu separei um pouco mais de alguns livros, então se você não viu o vídeo da minha meta literária, eu vou deixar aqui em cima para você entender como é que funciona essa meta literária e também saber os livros que eu já li esse ano e que eu ainda pretendo ler. Mas esse livro em específico que nós vamos falar hoje não estava na minha meta literária deste ano, nem nas pretensões que eu gostaria de ler este ano ele estava. Porém, eu tive que parar tudo porque uma amiga minha me indicou esse livro mais uma vez, Dona Flávia, um beijo, Flávia, se você estiver vendo esse vídeo, que tem sempre as melhores indicações de livros. Inclusive foi a própria Flávia que me indicou uma trilogia que eu vou levar pro resto da minha vida, que eu li esse ano também, que chama Trilogia do Adeus. Já tem resenha aqui, vou deixar aqui em cima. Mais um livro nacional, a Flávia arrasa em leituras nacionais. Vamos dar uma olhadinha no vídeo de Trilogia do Adeus, que é uma outra temática, uma outra pegada que não tem nada a ver com a história de uma família feliz do livro que a gente vai conversar hoje. E por que que eu decidi ler este livro esse ano? Porque não é a primeira vez que eu me deparo com as histórias do Rafael Montes. O Rafael Montes, como eu falei pra vocês, é um autor nacional. E eu acompanhei a série Bom Dia Verônica. Eu sei que é um livro do Rafael Montes, cuja adaptação foi feita pela Netflix. Eu acompanhei a história e eu já indiquei, inclusive, Bom Dia Verônica aqui pra vocês. Já falei em vídeo de favoritos. É uma série super pesada e, assim, o Rafael Montes escreve só livro leve, né? Uma coisa bem levezinha que ele escreve, né? Então, eu já sabia que ia ser um assunto mais pesado. E desde que eu conheci o Bom Dia Verônica, eu fiquei interessada em ler as outras obras do Rafael Montes. E era realmente uma questão de tempo até eu colocar as minhas mãos nos livros do Rafael Montes pra eu começar a ler as obras dele. Eis que a Flávia, essa minha amiga, falou: leia Uma Família Feliz. Leia, apenas leia. E aí eu falei, tá bom. Então eu comecei a ler Rafael Montes por Uma Família Feliz, apesar de eu já ter conhecido a história do Bom Dia Verônica. Eu não li o livro da Bom Dia Verônica, tá? Mas eu vi a série de adaptação e gostei da criação de histórias dele. Então comecei por Uma Família Feliz. E esse é um livro tão complicado de eu falar pra vocês, porque é um livro que pra mim teve uma genialidade muito grande, porque o livro começa pelo último capítulo. Então, logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, a gente já conhece a Eva, que é a nossa protagonista desse livro, e ela tá cavando uma cova para uma criança de 10 anos. Vai por mim, gente, isso não é um spoiler, porque no primeiro capítulo a gente já vai entender o que vai acontecer com a própria Eva, com essa criança. Então, assim, não tem nada de spoiler nisso que eu tô falando, porque é literalmente no primeiro capítulo da primeira página a gente já entende que aconteceu alguma coisa com aquela criança e a protagonista tá cavando um buraco, uma cova para essa criança. E depois desse primeiro capítulo, a gente vai retroceder alguns meses antes desse acontecimento pra gente entender o que levou a chegar nesse ponto crucial onde a protagonista do livro está enterrando uma criança, não é mesmo? A história do livro em si vai acompanhar, a gente vai acompanhar
a Eva e o seu marido Vicente, a tradicional família brasileira, não é mesmo? Eva e Vicente são casados, eles têm 3 filhos, um casal de gêmeas e um bebezinho recém-nascido que chegou ao mundo logo agora. Então a gente acompanha essa família desde o período que a Eva descobre que está grávida até os dias atuais. A gente vai acompanhar de como que foi o parto, de como que foi ela lidando com a maternidade e vai acompanhar essa família e esse desgaste emocional cujo a Eva passa por causa dessa gravidez, por causa de tentar lidar com essa pressão que é a tradicional família brasileira, de uma mulher cuidar da família sozinha, sem o suporte e sem uma rede de apoio. A premissa do livro é essa: a gente descobrir ao decorrer do livro o que aconteceu para chegar no ponto crucial do início do livro, que é o final. Então essa premissa do Rafael Montes de começar um livro pelo último capítulo, para mim já é sensacional. E só aí já me fez ali ter uma vontade de ler o livro, porque eu fiquei muito atenta em saber como ele ia discorrer essa história, sem fazer com que nós leitores perdêssemos o interesse, porque a gente já saberia o final, entendeu? Porque a gente sabe o que vai acontecer no final, a gente sabe o final do livro inteiro no primeiro capítulo. Então, o que ele ia trazer pra gente, pra segurar o leitor durante essa escrita, pra chegar no final e você sair surpreendida como foi surpreendida com o começo do livro, que na verdade é o final. E esse é um livro que vai abordar muitas questões, principalmente a questão da maternidade. Eu até estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Engraçado como esse ano eu tô lendo muito livro sobre maternidade e não estou grávida e nem pretendo estar, hein? Mas é engraçado que eu separei algumas temáticas inconscientemente sobre essa questão de gravidez, pós-parto, depressão pós-parto e todo esse universo que envolve a maternidade, que é uma grande bola de neve e muito mais complexo do que a gente imagina. Então, eu li A Mãe Perfeita esse ano também, inclusive já saiu resenha, caso você não tenha visto, está aqui em cima e no box de descrição. Além de Uma Família Feliz também, que vai tratar desse assunto, mas eu li outros livros também que não tem como temática principal o assunto maternidade, porém explora muito no decorrer da história. Eu achei interessante essa curiosidade, essa coincidência que foi para 2024 separar tantos livros que abordam essa questão. Então, Uma Família Feliz vai abordar muito essa questão da maternidade, principalmente em questão de depressão pós-parto, de uma mãe que não tem rede de apoio para cuidar dos seus filhos, uma mãe que está exausta, uma mãe que quer trabalhar porque ela também trabalha, então ela não tem uma rede de apoio para continuar o seu próprio trabalho. E é claro que além da maternidade, a gente aborda 2 extremos da maternidade, uma mulher lutando para ser uma mãe melhor do que a mãe dela foi. Então a gente tem esses contrapontos muito interessantes de 2 extremos que são muito relevantes para a história. Também vai explorar essa questão da família rica, porque eles são uma família que tem ali um certo dinheiro, afinal de contas eles moram num condomínio fechado na Barra da Tijuca, então eles têm um certo dinheiro. E esse jogo de aparências, esse jogo de família tradicional brasileira, eu tô focando nisso porque realmente é uma das críticas que o Rafael Montes traz pra dentro desse livro, explorar essa questão de hipocrisia dentro desse contexto que muitas famílias vivem, de se mostrar perfeitas para os outros, mas dentro de casa ter vários problemas. É claro que tem o clichêzão de tratar a mulher como se ela estivesse enlouquecendo. Inclusive o Rafael Montes faz isso tão bem que a partir de um certo momento no livro eu achei que eu tava enlouquecendo junto com a protagonista, porque eu já tava a milhão pensando o que estava acontecendo. Então é um livro que é um suspense muito grande, mas que ele aborda assuntos muito pesados, claramente, porque Rafael Montes não escreve nada leve, não é mesmo? Mas ele aborda assuntos muito necessários e muito viscerais, que eu acho muito interessante e levantar essa ideia para gerar uma discussão. E eu falei pra vocês que a partir de um certo momento a gente acha que tá enlouquecendo junto com o personagem, junto com a Eva,
porque acontecem algumas coisas que você vai começar a desconfiar de todo mundo. E eu não posso falar muito mais do que isso, porque esse é o tipo de livro que, se eu falar qualquer coisa, vai estragar a experiência de leitura pra vocês. Porque o próprio livro já te entregou o final no começo do livro. Então, é muito legal você ir descobrindo o que tá acontecendo durante a leitura. Ao decorrer da história, os acontecimentos que vão ocorrendo ali faz você desconfiar, às vezes, da própria Eva, às vezes do próprio Vicente. Eu, particularmente, sempre desconfio do homem, porque apareceu um homem branco fingindo ser lindo, maravilhoso, numa família tradicional brasileira, eu vou desconfiar sempre do homem branco. Não adianta, sempre. Só que aí o negócio tá tão tenso e o que tá acontecendo no livro vai escalonando de uma tal maneira que você começa a pensar que talvez o livro seja sobrenatural e talvez uma pessoa morta esteja envolvida nisso. Pensa, meu Deus, eu acho que eu tô enlouquecendo junto com a protagonista. E toda essa agonia, essa aflição que o Rafael Montes constrói no livro com maestria, porque eu fiquei apaixonada pela escrita do Rafael Montes. Eu até tava falando com essa minha amiga que me indicou esse livro, que não vai ter jeito, né? Eu já queria muito ler Rafael Montes, mas eu sabia que a partir do momento que eu começasse a ler algum livro dele, ia ser um caminho sem volta, e foi um caminho sem volta. E agora eu vou ter que ler absolutamente todos os livros desse homem. Bem, eu gostei muito da escrita do Rafael Montes. Provavelmente, se você já leu os livros deles, vocês já devem saber disso há muito tempo, mas caso você esteja como eu, que estava ali adiando ler Rafael Montes, será que é tudo isso? Será que é realmente uma coisa assim absurda a escrita dele? É, porque ele faz você entrar na história de um jeito tão real que parece que você tá vivenciando aquilo. Ele te estimula a sentir as coisas que a personagem tá sentindo. Então é uma angústia, é uma aflição, é uma sensação de solidão, às vezes, tão presente na escrita dele, que você começa a se sentir igual. Então a escrita dele realmente é incrível. E sobre o Rafael Montes ter começado o livro com o último capítulo. Quando a gente chega no último capítulo, realmente, no final do livro, quando a gente descobre o que realmente aconteceu, quando a gente vai reler esse último capítulo realmente para finalizar o livro, sabendo exatamente o que aconteceu, sabendo exatamente por que a Eva tá enterrando uma criança, você lê de um jeito totalmente diferente, de uma perspectiva totalmente diferente, e é muito mais triste e impactante do que você leu da primeira vez lá no primeiro capítulo, sabe? Eu acho que é um final extremamente triste, afinal de contas, de novo, gente, Rafael Montes não escreve livro leve, não escreve. Então, são livros pesados, com temáticas pesadas, e que às vezes o final não agrada todo mundo, principalmente se você é o tipo de pessoa que quer que o final acabe com flores e final da Disney, tudo lindo e maravilhoso. Não vai acontecer com os livros do Rafael Montes. Bom, pelo menos até o momento, né? Pelo menos até o momento que eu sei, os livros não são água com açúcar, não são um deleite, assim, sabe? São livros que traz essa temática pesada e que os finais faz você chorar em posição fetal no canto do quarto, pensando e refletindo sobre a vida. Então não espere um final mega feliz e sorridente. Mas eu acho o final muito, muito, muito triste, principalmente quando a Eva se dá conta do que aconteceu e que ela entende que não tem outra saída e ela precisa fazer o que precisa ser feito. Você chega no final do livro com uma outra perspectiva do que aconteceu no começo. Então essa foi a parte mais genial do livro pra mim, que é o Rafael Montes ter começado o livro com o final, e você lê a primeira vez no começo com uma cabeça e você lê exatamente a mesma coisa, porque ele não muda nada. Então é exatamente o mesmo capítulo no final, só que você lê de uma outra maneira completamente diferente. Isso é genial. E esse foi o livro que eu li em um dia. Eu peguei esse livro pra ler, era 1h30 da tarde, no meu horário de almoço, 1h30 da tarde. E graças a Deus eu trabalho pra mim mesma. Quando eu comecei a ler ali, no meu horário de almoço, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que continuar lendo esse livro. E eu terminei ele no mesmo dia,
de madrugada, era 3 horas da manhã, né? Porque a gente tem que viver a nossa vida e eu não consegui sentar pra ler direto. Mas terminei no mesmo dia, era 20 para as 3, alguma coisa assim. 3 horas da manhã eu acabei esse livro e eu acabei completamente surtada, porque eu não tava acreditando a coragem do Rafael Montes de escrever esse livro, porque eu falei isso com uma amiga minha também, tem que ter culhão pra escrever esse tipo de final. Tem que ter culhão. Pode ser que você não goste, pode ser que você ache exagerado, mas Rafael Montes tem culhão. E eu gosto de pessoas que se arriscam e, particularmente falando, eu gostei muito do final. Já falei, é um final extremamente triste, mas é um final cabível e que você, às vezes, você vê acontecendo esse tipo de coisa, principalmente se você, assim como eu, acompanha muito sobre histórias reais, crimes reais, true crimes, assassinatos, serial killer, crimes que estão acontecendo. Se você tem interesse nesse universo e acompanha várias histórias reais de crimes reais, você entende o que acontece no final. É polêmico o final é polêmico. E agora falando um pouquinho sobre o filme, porque eu acabei esse livro, como vocês já entenderam, às 3 horas da manhã. No dia seguinte eu fui caçar pra ver o filme. Tá disponível no YouTube, tá disponível na Apple TV, se eu não me engano, e mais em algum lugar que eu não me lembro. Mas achei o filme pra ver, vi o filme, e o filme tem Reinaldo Ginettini, Grazi Massafera e só. Eu quero pedir desculpas, mas eu não conheço nenhum dos outros atores, e eu acho que eles gastaram todo o seu orçamento no Reinaldo Ginettini, na Grazi Massafera, porque o resto, mais ou menos. E o Reinaldo Ginettini já fez uma obra adaptada do Rafael Montes, que é o Bom Dia Verônica, apesar de que ele só aparece na 2ª temporada, e a partir da 2ª temporada do Bom Dia Verônica não existe no livro, se eu não me engano. Já falei que eu não li o livro do Bom Dia Verônica, mas a 2ª e a 3ª temporada não são adaptações, são invenções do próprio Rafael Montes, que ele escreve o roteiro, né, do Bom Dia Verônica, escrevia o roteiro do Bom Dia Verônica, que agora o Bom Dia Verônica encerrou na 3ª temporada, e o livro é só da 1ª temporada, se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam aqui nos comentários, mas eu acho que é isso. Então o Reinaldo Ginettini já é um conhecido do Rafael Montes, e apesar do papel dele ser totalmente diferente do que ele faz em Bom Dia Verônica, a Grazi Massafera e o Reinaldo Ginettini estão excelentes no papel, assim, a interpretação deles tá realmente muito boa. Porém, eu achei um filme muito abaixo do que o livro. O filme tem mais ou menos 2 horas de duração, então achei que seria uma boa adaptação, porque o livro tem mais ou menos 300 páginas. Só que eu não senti a profundidade, a complexidade que o livro carrega, sabe? Porque o livro é muito profundo, traz reflexões muito importantes, tem pensamentos da própria Eva que a gente entende o porquê que ela tá passando por aquilo. E no filme não. O filme é muito raso, o filme é muito jogado. Parece que foi jogado, parece que foi feito às pressas, sem muita elaboração do roteiro. E eu sei que o roteiro é do Rafael Montes, mas o livro é assim, 100 vezes melhor do que o filme. Eu sempre falo aqui que quando a gente vai falar de adaptação, né, a gente tem que entender que é outro tipo de público, nunca vai ficar 100% igual, mas o importante quando você vai fazer uma adaptação literária é trazer a essência do livro para dentro dessa outra adaptação que você faz, seja ela filme, seja ela teatro, seja ela minissérie, série, o que for que seja. Você tem que adaptar para o meio de comunicação que você está adaptando, porém mantendo a essência da obra. E eu não acho que foi mantida a essência da obra, apesar de tudo que está no filme estar no livro. Mas as decisões que foram tomadas para gerar o filme, eu achei que foi muito fraco, muito raso. Não consegui me conectar com os personagens. Eu achei que é um filme de 2 horas muito lento e rápido ao mesmo tempo, porque as coisas vão acontecendo meio que atropelando uma coisa a outra, então é muito rápido, comparando com o livro, que as coisas, apesar de ser um pouco mais arrastado no livro,
você tem mais detalhes e mais aprofundamento dos personagens do que do filme. Então, o filme, apesar de estar atropelando os acontecimentos, quase não tem fala. Já fazia meia hora o filme, tá? Que eu tava vendo. Aí com 30 minutos de filme, eu parei pra pensar, gente, mas não tem fala quase nesse filme. Sabe, superficial. É aquela fala superficial de bom dia, boa tarde. Ah, você vai pegar as meninas na escola? Ah, o que você vai fazer depois do almoço? É raso, sabe? Então, eu notei que o filme quase não tem fala nenhuma. Quase não tem fala nenhuma. As falas que tem são falas rasas, sem profundidade, que não cria conexão com o espectador. E junto com tudo isso, os acontecimentos vão sendo atropelados um em cima do outro. Você não entende muito bem o que está acontecendo. É claro que eu tinha acabado de ler o livro, então eu tava com a história muito fresca na minha cabeça. Eu não sei como esse filme vai se apresentar para uma pessoa que não leu o livro. Pode ser que essa pessoa goste, pode ser que essa pessoa não goste, mas se você gostou do filme, você vai amar o livro, então por favor, leia o livro também, tá? Agora, se você leu o livro e vai ver a adaptação, vai com uma expectativa um pouco baixa. E são 2 horas de filme que eu falava, meu Deus, não passa, não passa, não passa. Eu achei realmente muito superficial, sabe? E tem, claro, uma polêmica muito grande no filme, porque existe uma cena pós-créditos no filme. Então, esteja ciente que existe uma cena pós-créditos, não vai sair antes de ver essa cena pós-créditos, tá bom? E essa cena pós-créditos é polêmica porque dá uma alteradinha no final. Eu não vou falar mais nada, porém dá uma pequena alterada no final. Eu não sei por que fizeram isso, mas é aquela coisa. O jeito que foi feito também foi muito raso, sem aprofundamento nenhum. Então você fica meio sem entender o que aconteceu, você fica... Tá, você fica meio assim, sabe? Tipo, a Nazaré Tedesco, meio sem entender nada. Então, realmente, o filme... Eu dei 2 estrelas no filme. Só não dei 1 estrela porque as atuações da Grazi Massafera e do Reinaldo Gianecchini realmente foram muito boas. Mas não acho que eles tiveram material suficiente pra explorar essa complexidade dos personagens que existe no livro. Então... não sei, tem algumas partes ali que ficaram muito confusas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Porque isso não é spoiler, mas tem uma parte que a Eva vai na casa da mãe dela e conversa com uma amiga que odeia a casa. E ela explica o porquê que ela odeia a casa. Porque, né, você entra numa casa que você morou a sua infância inteira, começa a chorar de ódio, de raiva, e você não explica o que acontece. No livro é explicado, é conversado, você entende a profundidade. De novo, a complexidade e a profundidade, você entende o que aconteceu no livro. E no filme, ela só vira pra amiga chorando e fala, eu odeio essa casa. E é isso. Então leia o livro. É isso que eu indico, é ler o livro. O filme vai por sua própria conta e risco. Agora, o livro, se você gosta de um suspense, se você gosta de finais trágicos e tristes, mas que fazem sentido, livros que abordam questões com muita profundidade, muita complexidade, em questões de depressão pós-parto, maternidade, a hipocrisia de gente rica, o abandono maternal, com certeza vale muito a pena você ler o livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e eu espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar, porque eu já falei no começo desse vídeo que é a 3ª vez que eu tô gravando, porque eu sempre esqueço alguma coisa, eu sempre me embolo no meio do caminho, porque eu quero muito falar o que tá acontecendo, mas eu não posso, porque qualquer coisinha vai estragar a experiência de vocês. Então, se você quiser conversar sobre alguma coisa que seja spoiler, por favor, me deixa aqui embaixo nos comentários, mas com aviso de spoiler, tá? Fala, aviso de spoiler, pula algumas linhas e aí escreve o que você quer pra gente bater um papo, pra gente conversar, porque esse é o tipo de obra que a gente pode ficar conversando por horas, teorizando e conversando sobre, mais uma vez, a profundidade e a complexidade
dos acontecimentos que geram esse livro. E é isso, gente. Se você gostou, clica no joinha que me ajuda muito. Já se inscreve no canal porque vem resenha de muito livro por aí. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.